Oi, gente. Bora corrigir os exercícios da aula de ontem? Então, tá aí a primeira questão que diz assim: um topógrafo localizado num ponto A da margem de um rio deseja medir a largura desse rio. Para isso, mede a distância a um ponto B na mesma margem em que se encontra e, utilizando um teodolito, aparelho próprio para medidas topográficas de ângulos e distâncias, estabelece o valor do ângulo ABC, considerando C como um ponto frontal a A na outra margem do rio. Determine a largura AC, no caso a largura do rio, né? Sabendo que a distância entre A e B é de 40 metros e que o ângulo ABC medido é de 60 graus. Muito bem, pessoal. Para a gente determinar, né, o valor dessa distância entre A e C, é aqui que está o nosso x da questão, né? Esse valor de x que eu quero encontrar, eu vou usar aí, claro, as informações que a gente tem, e eu vou usar razões trigonométricas para isso, porque se eu conheço a medida de um lado do meu triângulo, esse triângulo, veja bem, como o ponto C é frontal ao ponto A, isso significa que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto, né? Logo, eu posso afirmar que o triângulo ABC é um triângulo retângulo, né? Então, se eu conheço no caso aqui, um dos catetos do triângulo, quero saber a medida do outro cateto desse triângulo e tenho a medida de um dos ângulos agudos, basta que eu pense em qual seria a razão trigonométrica, né, que relaciona os catetos no triângulo retângulo. E essa razão, né, trigonométrica é a tangente. Não é verdade? A tangente do ângulo agudo de um triângulo retângulo sempre é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida do cateto adjacente. Isso quer dizer que eu posso com toda certeza afirmar que a tangente desse ângulo aí que foi medido e que mede 60 graus, ela é a razão entre a medida x, que é a medida do cateto oposto ao ângulo de 60 graus, e a medida do outro cateto, o cateto adjacente, que mede 40 metros. Ok? Então, agora sim, basta, né, que a gente conheça o valor dessa razão trigonométrica, no caso a tangente 60 graus, que é um valor notável que a gente estudou aí na nossa aula, para eu determinar o valor de x. Ou seja, eu só preciso, né, lembrar, usar a informação de que a tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3. Não é isso? Se a tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3 e isso é igual a x sobre 40, né, ou dividido por 40, isso quer dizer que a nossa medida x vai ser, né, multiplicando cruzado aqui, 40 vezes a raiz de 3, ou seja, 40 raiz de 3 metros. Detalhe, como no enunciado nada foi dito em relação ao valor, a um valor aproximado aí para a raiz quadrada de 3, então a gente deixa assim, tá, pessoal? Não tem essa história de trocar, a raiz quadrada de 3 é 1,73. Não, não tem essas, a não ser que o enunciado do problema sugira isso. Tá ok? Então tá aí respondido a nossa questão número 1, usando aí a razão trigonométrica chamada tangente. Bora para o exercício 2. Tá aí, questão número 2. Na figura abaixo, h vale raiz quadrada de 2. Tá aqui, ó. H vale a raiz quadrada de 2.
O ângulo alfa mede 30 graus e o ângulo beta mede 60 graus. O que quer dizer que, sendo alfa mais beta igual a 90, esse triângulo aqui, né, é um triângulo retângulo. Ok? Bom, daí eu gostaria de saber, então, quanto é a medida x mais a medida y. Claro, nós vamos calcular separadamente a medida x, depois a medida y e somar as duas. E para isso vamos usar argumentos bem parecidos com aqueles que a gente usou no exercício anterior, certo? Porque eu tenho o ângulo alfa, que é 30 graus, conhecido, né? Eu tenho o triângulo aqui, olha, vamos colocar umas letrinhas aqui, ó. Vamos dizer que aqui seja o ponto A, o vértice A, aqui seja o vértice B, e aqui eu tenho o vértice C. E vamos chamar esse ponto aqui de H, ok? Então, nós temos o triângulo ABH, que é um triângulo retângulo no ponto H, no vértice H. E eu conheço a medida de um dos ângulos agudos desse triângulo, 30 graus. Conheço a medida de um dos catetos desse triângulo, raiz quadrada de 2. E quero descobrir a medida do outro cateto, que é x. Então, veja bem parecido aí com o que aconteceu na questão anterior, né? A tangente de alfa, né? Ou seja, a tangente de 30 graus, que é um valor que a gente conhece, a tangente de 30 graus vai ser igual à medida x, que é a do cateto oposto, sobre a raiz quadrada de 2, que é a medida do cateto adjacente. A tangente de 30 graus tem valor conhecido, está lá na nossa tabelinha. Tabelinha essa que a gente não pode deixar de saber, de conhecer os valores, né? Raiz quadrada de 3 sobre 3. E isso é igual a x sobre a raiz quadrada de 2. Daí a gente usa a propriedade fundamental das proporções, né? A igualdade aí de razões. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, multiplica cruzado. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que 3x é igual a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2. No caso do produto, a gente pode multiplicar, né? E aí fica raiz quadrada de 6. Logo, x, medida x, perdão, deixa eu apagar aqui. Errado. A medida x vai ser a raiz quadrada de 6 sobre 3. Então, essa é a medida x. Para determinar a medida y, a gente vai usar argumento bem parecido, né? Nós temos aí que a tangente, vou escrever aqui, ó, a tangente do ângulo beta, ou seja, a tangente de 60 graus, ela é igual ao cateto, a medida, né, do cateto oposto ao ângulo de 60 graus, no caso aí y, sobre a medida do cateto adjacente, raiz de 2. Ok? Bom, a tangente de 60 graus é a raiz quadrada de 3, valor conhecido. E aí a gente tem que isso é igual a y sobre a raiz quadrada de 2. Multiplicando cruzado, a gente chega à conclusão que a medida y é a raiz quadrada de 6. Muito bem. Já sabemos quem é x, já sabemos quem é y. Podemos então partir para a resposta final aí do nosso problema. A gente quer saber quanto é x mais y.
E x mais y vai ser a raiz quadrada de 6 sobre 3, mais a raiz quadrada de 6. Então, x mais y será igual, bom, aí 3 mais 1, 4, né? 4 raiz de 6 sobre 3. Assim a gente faz essa continha, né? Tá aí, essa é a resposta do nosso problema. Ok, galera? Bora para a questão 3. Questão de número 3. Do alto de uma torre de 50 metros de altura, localizada em uma ilha, avista-se um ponto da praia sobre um ângulo de depressão de 30 graus. Eu gostaria de saber qual é a distância da torre até esse ponto. O ponto da praia que nós estamos falando é esse ponto aqui, ó. Colorindo ele aqui, ó. Vou botar ele aqui numa versão macro, né? Tá aqui o nosso ponto. O ângulo formado aqui é de 90 graus, né? Entre a ilha e a torre. A gente imagina, né, que a torre esteja no prumo. Tá aqui, ó. Tô riscando aqui, não sei se você tá vendo eu pintando aqui o quadradinho, né? Que vai indicar que o nosso ângulo aí é um ângulo reto, ok? Aí. Se esse ângulo aqui é de 30 graus, será que você concorda que esse ângulo aqui também será um ângulo de 30 graus? Por que eu posso afirmar isso? Isso é um conceito, né, lá da geometria plana, bem do iniciozinho, né, quando a gente começa a estudar geometria plana, onde a gente tem retas paralelas cortadas, né, por uma transversal. E aí a gente diz, né, que esses dois ângulos aqui, ó, esse ângulo e esse ângulo são ângulos alternos internos. E ângulos alternos internos têm a mesma medida, certo? Bom, o que eu quero calcular é essa distância aqui, olha. Do ponto até a torre. Ou seja, essa distância aqui que eu vou chamar de x. Então, mais uma vez, a gente vai fazer uso da tangente. No caso aqui, da tangente de 30 graus. Ok? A tangente de 30 graus, ela vai ser igual à medida do cateto oposto ao 30 graus, ou seja, 50 graus, certo? Perdão, 50 graus, não, desculpe, 50 metros, né? E x, que é a medida do cateto adjacente. Como a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3, valor conhecido aí, então a gente vai ter aqui que raiz de 3 sobre 3 é igual a 50 sobre x. Logo, multiplicando cruzado, a gente vai ter que a raiz quadrada de 3 multiplicada por x vai resultar em 150. Logo, x é igual a 150 dividido pela raiz de 3. Claro, essa é uma expressão irracional, nós vamos racionalizar
esse denominador, ou seja, a gente vai multiplicar pela raiz quadrada de 3 em cima e embaixo, né, para não deixar essa expressão irracional aqui embaixo. E aí, fazendo esse produto, nós vamos encontrar x igual a 150 raiz de 3, multipliquei em cima, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 9, que é 3. Né? Por isso a gente racionaliza. Claro, dá para a gente dividir o 150 por 3, e aí nós vamos encontrar 50 raiz de 3 metros de distância aí da torre para o ponto. Como não falou nada em relação ao raiz de 3, a gente deixa assim. Tá legal? Beleza, galera. Próxima questão. Tá aí, questão número 4, uma questão objetiva. A rua Tenório Quadros e a avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, se cruzam segundo um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul se encontra na avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Portanto, a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a rua Tenório Quadros, em quilômetros, é igual a... Quer dizer, a gente vai precisar fazer um desenho aí, né? Vamos considerar que essa aqui seja a rua Tenório Quadros, ok? Que forma um ângulo de 30 graus, com a rua Teófilo Silva. Ok? Bom, temos aí o posto Estrela do Sul, que está na rua Teófilo Silva. Vamos então considerar que aqui, olha, neste ponto está o nosso posto de gasolina. E ele quer saber qual a distância do posto de gasolina para a rua Tenório Quadros. Distância, né, pessoal? Distância você tira no prumo, né? Então, ó, aqui está o meu x. Legal? Agora, o posto, ele está 4.000 metros situado, o cruzamento está aqui, ó. Ele está a 4.000 metros de distância do cruzamento. Qual é a distância aí do posto para a rua Tenório Quadros? Era o x. Tá vendo? Outro contexto, mesmo problema. Temos o ângulo agudo, temos a medida de um cateto, queremos a medida do outro. Então, mais uma vez, tangente de 30. Tangente de 30 é o cateto oposto ao ângulo de 30, que mede x. E o cateto adjacente, que mede 4.000. Ok? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. X para 4.000.
Multiplicou cruzado, 3x é igual a 4.000 vezes raiz de 3. Ok? Bom, então x é igual a 4.000 vezes raiz de 3 dividido por 3. Isso em metros. Ok, galera? Ele pediu uma resposta em quilômetros. Essa resposta ela não vai ser exata, tá? Essa questão aí, ela deixou a desejar no enunciado, porque deveria ter sugerido o arredondamento aí da resposta, né? Ele disse é igual a, não vai ser igual, né? Porque olha, quando eu passar para quilômetros, eu vou dividir isso aqui por 1.000. Eu posso, por exemplo, afirmar com toda certeza que x, nessa distância x, ela é 4 vezes raiz de 3 sobre 3, né? Quilômetros. Tá certo? E aí o que, que vai acontecer? 4 vezes raiz de 3, vamos dar uma arredondada aí para ver mais próximo do que a gente chega, né? 4 vezes a raiz de 3, se a gente considerar, né, que a raiz quadrada de 3 é 1,73, 4 vezes 1,73 vai dar 6,92, né? Se eu considerar 1,7, né? 4 vezes 1,7, vou encontrar 6,8. Ou seja, eu vou encontrar aproximadamente 6, que aí no caso dividido por 3, isso vai dar um valor de aproximadamente 2 quilômetros. Mas isso, gente, muito, mas muito mal arredondado, né? Aí, 2 quilômetros, letra C. Qualquer outra opção aí seria bastante absurda, né? Até porque se eu considerar que a distância é 4, né, a opção A, eu teria que ter aqui um triângulo isósceles. E aí esse ângulo de cima teria que ser 30 também. O que seria um absurdo em se tratando de um triângulo retângulo, já que a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus, né? Então, de fato, a distância é de 2 km, porém aproximada, tá, gente? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. A próxima aula vai ser uma aula apenas de exercícios para a gente poder explorar também as outras razões trigonométricas seno e cosseno, ok? Já que falamos apenas de tangente nessa aula, nesses exercícios no caso, né? Na aula a gente já falou de seno e cosseno, então falta só exercitar. Grande abraço, tchau, tchau.